Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Irit Kudek e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre autossabotagem. O que vem ser autossabotagem, né? Todo mundo acho que já se autossabotou na vida ou ainda se autossabota em várias áreas da vida. E é quando normalmente a gente tá tudo em andamento na tua vida, sei lá, você tem um projeto e você começa, né? Inicia, mas não acaba ele. Ou você começa, por exemplo, ler um livro, aí você já folha as primeiras páginas e pum, abandona o livro porque você já acha que não gostou do livro. Ou também tem muita gente que começa um relacionamento e de repente algo passa dentro de si e acaba abandonando esse relacionamento, seja ele tanto profissional, assim, um relacionamento que eu quero dizer, relacionamentos profissionais, ou pode ser até relacionamento afetivo mesmo. E o que acontece? É uma autodefesa inconsciente que a gente acaba nosso, né, o nosso lado animal, né, ainda ele age porque ele tem medo que repita algo que ele sentiu, uma ameaça em algum momento da vida dele. Então vamos lá voltar para a infância, vamos lá voltar para o útero ou situações que você passou, né? Como eu trago aqui em a maioria dos meus vídeos, sempre vamos voltar do que aconteceu conosco e como a gente cresceu, quais são nossas crenças, o que passou na nossa vida, o que a gente carregou de informação durante todo esse tempo que ainda te faz te sabotar em algumas áreas da tua vida. Então, por exemplo, se você tem um projeto aí na gaveta, né, que até hoje não colocou, não manifestou ele, provavelmente você está se auto-sabotando. Por quê? Porque um dos grandes medos que nós temos é de dar certo, né? É o medo de dar certo. E aí, quando dá certo, você tem que se autorresponsabilizar também pelo que deu certo. Porque vai expandir. E quando expande, junto com isso vem a responsabilidade, né? E quanto mais responsabilidade, mais você vai ter que se dedicar, mais você vai ter que colocar energia naquilo. E o nosso lado animal ali, reptiliano, né? Ele sempre vai buscar, na verdade, guardar energia, né? Ele não quer gastar energia. E tudo que é novo, tudo que nós estamos criando, para você criar algo, você tem que depositar energia nisso, né? Quando a mulher gera uma criança no ventre, ela tá colocando energia, né? Tá nutrindo aquilo. Então é assim que cresce um ser humano, né? Num ventre. E para crescer um projeto, tudo aquilo que a gente cria, independente do que seja, requer energia. E nós sempre vamos buscar economizar energia, porque o animal, ele tem que guardar energia para um momento de ataque, né? E nós não vivemos mais como animais, só que nosso sistema nervoso muitas vezes está em total alerta. Então depende daquela situação que está acontecendo na sua vida, inconsciente te remete para algo que já te doeu, que já te machucou, e aí você se sabota porque a situação aparentemente está remetendo àquilo que você já conheceu em algum momento. Então você, inconsciente, você já se bloqueia, né? Se boicota, né? Antigamente falava auto-boicotar. Essa situação acaba acontecendo muito, né? Porque somos, para variar, cheios de crenças limitantes. Então, o primeiro pensamento é aquilo lá já não vai dar certo, né? É difícil você se empenhar em algo e sempre buscar o lado bom. Por que normalmente somos mais pessimistas que otimistas? Porque o pessimismo, na verdade, ele vai te levar para um lugar de recuo, até para você não correr um certo risco novamente, né? Então, ele não vai se jogar, aquela coisa, se joga na ponte, seja o que Deus quiser. Não, não é bem assim. Ele vai ser um pouco pessimista, porque, peraí, se eu me jogar,
e não for um bungee jump ali com a minha perna amarrada, eu já era, né? Então, ele sempre vai buscar se defender. A gente tem essa proteção, porque senão a gente sairia, por exemplo, atravessando uma rua sem pensar e, seja o que Deus quiser, passa por cima, né? Que normalmente isso uma criança faz, sai correndo no meio da rua e o pai grita, não, né? Para atravessar. Por quê? Porque não, quase que não pensa, faz por instinto. Que eu sempre, acho que eu já trouxe vídeos aqui, eu não sei, mas eu até, acho que se eu não trouxe ainda, vou fazer um vídeo com a diferença entre instinto e intuição, né? A intuição vem da alma, vem do divino, da conexão mesmo, da centelha divina, nossa. E o instinto não, o instinto é animal, né? O instinto é aquela coisa daquela mistura emocional com aquela vontade do aqui e agora, não pensa, é inconsciente, né? Não tem consciência, né? E, bom, e aí também tem isso. Então, a gente sempre tem que pensar em que áreas da nossa vida, né, que tá acontecendo essas autossabotagens. Porque o que acontece? Tudo, a maioria é emocional. O que pega nessa hora é você conseguir identificar o gatilho que tá te autossabotando. Porque enquanto você não identifica esse gatilho, tudo vai se repetir. Isso seja em qualquer coisa. Então, por exemplo, se você já teve um relacionamento afetivo que você se machucou e alguma coisa tal aconteceu, que eu não vou entrar em detalhes porque que talvez tenha acontecido tais coisas, mas aí você conhece uma pessoa nova, a primeira coisa que você vai pensar é, vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu daquela vez, né? Seja a situação, se coloca aí pra tua, e aí você já vai fazer aquela autodefesa, peraí, isso não, quer ver, a maior autossabotagem é quando a coisa tá dando certo e você fala assim, nossa, isso tá muito bom pra ser verdade. Então, o que você tá emanando pro universo é que, nossa, tá muito bom pra ser verdade. Então, peraí, universo, tá muito bom pra ser verdade. Então, pra ser verdade tem que tá ruim. Porque senão não é verdade, porque tá muito bom pra ser verdade, compreendeu? Então, assim, na frequência vibracional, né, a gente fala, o universo, ele não entende palavras. O que ele entende é a vibração. Então, o que é a vibração? Nada mais é aquela crença que você tem dentro de você. Então, não adianta você achar que a coisa é linda, maravilhosa, mas dentro de você, no fundo, no fundo, no fundo, você vibra que não é tão linda. Que talvez tenha algo meio feio ali no meio. Então, é o que acaba acontecendo. Então, a gente sempre tem que se policiar e, principalmente, buscar esses gatilhos, né? Agora, como fazer tudo isso? Primeiro que você tem que querer mudar, né? Não adianta você só reclamar, achar que tua vida tá empacada, tudo é como é, e não querer fazer algo diferente. O que é esse algo diferente? Olhar pra dentro, olhar pra dor, olhar pro gatilho, fazer essa busca interna. E o que é isso? Autoconhecimento. É o que eu falo. Temos que buscar conhecimento e autoconhecimento, porque daí você vai ter essa visão micro e macro e conseguir conectar tudo isso até que você comece a se auto-compreender para encontrar os seus gatilhos. Porque isso, quando eu falo sobre emoções, só nós sabemos, né? Muita gente não gosta de falar disso, porque uma que nem se permite sentir. Tem gente que já se auto-sabota no próprio sentimento. Começa a sentir algo diferente ali, se incomoda com aquilo, mesmo que seja, apaixonou, sabe? Aí coração bate, aquela coisa toda. Já assusta e fala, meu Deus, já não tô gostando disso, isso é bom, mas vai dar ruim. Sabe aquela coisa? Então já se auto-sabota, nos permite viver aquele momento. Então temos sempre que ficar atentos com essas situações, porque a nossa alma, né, o sistema nervoso, ele sente. Né? Somos sempre, né, o campo eletromagnético, então a gente vibra, emana e magnetiza. Então, se você tá querendo uma coisa, né, você faz aquele projeto, você quer ir em frente, mas lá no fundo a sua vibração tá bloqueando. Então você acaba já, aí no final, bom, enfim, no final das contas você acaba desistindo no meio do caminho, né?
E esse desistindo no meio do caminho, às vezes foi por autossabotagem, né? Essa também é uma grande razão para você, que nós temos que aprender a distinguir o que é a intuição e aquela voz do ego. Porque um dos maiores autossabotadores nosso é o nosso próprio ego, que vai sempre estar ali, atento e falando, não, sabe? É o tal do anjinho bom e mal que vai ficar, não, vai lá e faz, não, vai lá e fica, não, se você fizer isso não vai dar certo, você acha, já aconteceu errado antes e agora você vai tentar de novo, vai dar ruim. E é aquela velha história, né? Tentando que a gente aprende, né? Você vai, assim que você aprende a andar de bicicleta, você cai 10 vezes, até que na 11ª você sai andando. Então, assim, se você tá lá na 9ª tentativa e aí desiste, porra, era na próxima que você ia conseguir e acabou desistindo, né? Então, não sei se vocês já viram essa figura, eu vou ver se eu acho, aí eu coloco aqui, que é aquela que o cara tá na mina, né? Aí ele tá quase encontrando o ouro, aí ele desiste, o outro não desiste, dá mais uma picotada, pum, tá lá o ouro. Então, é isso, às vezes, e normalmente a gente vê essa autossabotagem quando a gente tá mais próximo de conseguir aquilo, né? Seja em todas as áreas da nossa vida, até em alimentação, sabe? Às vezes você escolhe fazer, sei lá, uma dieta, alguma coisa, aí aparece alguém com aquele bolo de aniversário e você fala, não, mas é só um pedacinho, só agora, é o tal do só agora, né? E aí aquele agora foi a gota d'água da autossabotagem para aquilo que você estava fazendo. Só que esse agora em muitos outros assuntos e áreas, por exemplo, de um projeto da sua vida, ou você quer mudar de área, fazer uma transição profissional, ou fazer uma faculdade, ou estudar qualquer coisa, fazer um curso, viajar, seja o que for. Tem que, primeiro de tudo, ter a certeza profunda de ter a confiança de que aquilo vai dar certo, seja o que for. Quando a gente tem aquela certeza profunda, não há gatilho que sabote, porque você está indo acima de qualquer coisa, você está empenhando toda a sua energia, você está voltado e focado, sua energia 100% para aquilo, não tem como não crescer, entendeu? Mas normalmente o que vem a sabotagem? Você já começa a dispersar essa energia. Então, aquele assunto, aquela coisa, aquilo que você mais queria, aparecem situações ao redor que vão te distrair. E aí é onde você tem que estar atento, você tem que ter esse autoconhecimento, falando, peraí, isso está acontecendo de novo na minha vida. E entender que aquilo é o tal da prova, agora é a prova. E aí, você consegue passar por cima disso? Você conseguiu superar essa emoção, essa vibração? Você conseguiu mudar essa frequência? Porque a vida é frequência vibracional. Já trouxe outros vários vídeos aí que você podem ver, meus e nas redes sociais, um monte de gente fala sobre isso, né? Sobre as frequências vibracionais e tudo vibra e é isso. A gente é feito por energia, sempre terminando nisso. Então, o que você está vibrando está coerente com o que você está sentindo, pensando, tem que estar em harmonia 100%. O segredo da vida é a harmonia da frequência vibracional. A gente tem que estar sentindo, pensando e fazendo meio que tudo ao mesmo tempo agora em sintonia, né? Como que é? Um bom exemplo, né? Que o pessoal fala bastante é o da televisão, né? Aí você tá lá em frente à tela, existem vários canais ali que você fica no controle. Porém, você vai lá e sintoniza num canal. Não quer dizer que os outros canais não existem. Todos eles existem. Mas a escolha de estar assistindo aquele canal foi sua. Então, assim, você que tem que mudar sua frequência, porque existem os outros canais. É você que vai escolher no que você sintoniza, né? E quando não existe esse autoconhecimento, você nem sabe o que você está sentindo, nem por que você sente, nem o que está acontecendo isso, nem que existe autossabotagem. Você simplesmente vive no piloto automático, com um robô, vai vivendo, acorda, dorme, trabalha, acorda, dorme, come,
faz o que precisa, toma uma, volta e fica daqui, vai indo e nem pensa, porque nem traz para consciência. Nunca parou para pensar nem nisso, né? E aí é para isso que eu tô aqui, porque um dia eu já estive aí também de nem parar para pensar em nada, tipo, o universo até mandava os sinais, mas eu não conseguia captar eles, porque eu tava numa frequência que não captava nesse nível. E aí a gente tem que estar elevando essa frequência. E aí existem vários métodos que no futuro próximo eu vou trazer mais pra frente, como que você pode realmente estar transmutando a sua frequência vibracional. Então você sempre passou numa frequência de ódio, raiva e sabe, esses em alerta a vida inteira. Então você não conhece, por exemplo, o que é uma frequência da tranquilidade. Porque onde seja o ambiente que você vive, tudo que você já viveu na vida, sempre te fizeram estar à beira de um ataque de nervos. Então você não sabe viver sem estar nessa beira, né? Agora, um dia você consegue frequenciar, vamos dizer, uma vibração aí mais elevada de tranquilidade. E aí, primeiro de tudo, você reconhece isso, porque na verdade você nunca nem conheceu. Aí você fala, nossa, existe essa frequência, existe um lugar calmo. Então, primeiro você descobriu esse lugar, vamos dizer, porque você nunca conheceu. Então, agora você já conhece. Agora a escolha, você já sabe que existe um lugar melhor. Aí a escolha é sua. Aí aconteceu uma situação. E aí? Aí automaticamente você vai ficar lá na frequência da beira do ataque de nervos. Mas agora você já sabe que existe esse lugar. E aí a escolha, peraí, consciente, você tem que trazer para consciência. Peraí, está acontecendo essa situação de novo, eu estou me sentindo dessa maneira novamente. Mas existe aquele outro lugar, como que eu posso acessar ele? E aí, é onde no futuro eu vou trazer mais técnicas como acessar essa nova frequência, para quem realmente não consegue sair de uma vibração de baixa. Eu posso dizer isso com propriedade, porque vibrei em baixas vibrações por mais de 30 anos. E realmente precisa de disciplina. Primeiro querer, né? Querer a mudança. Depois disciplina de usar técnicas que vão te ajudar a você realmente mudar sua frequência. E eu posso dizer com muito gosto que não existe coisa melhor do que você acessar essa nova frequência, essa nova vibração que de repente é desconhecida para você. É o que eu falo, como que muitas pessoas aí na vida podem dar carinho, se nunca receberam carinho, elas desconhecem. Existem certos sentimentos e emoções que as pessoas praticamente desconhecem e ninguém é obrigado, porque cresceu num ambiente que era totalmente diferente do teu. E hoje estamos aí mais do que sempre com milhares de informações boas, né? O mundo não é feito só de coisas trevosas, tá cheio de coisa boa no mundo, pessoas boas no mundo, e a escolha é sempre nossa. A opção de escolher aquilo que a gente quer para melhorar nós mesmos, né? É sua. Assim como um dia, na verdade, eu nunca deixei de buscar a minha melhora, né? Que eu até fico meio passada às vezes, que tem gente que não tem nem curiosidade de saber das coisas. E então tá bem acomodado. Mas tá acomodado porque, na verdade, é muito autodefesa, é muito autossabotagem. Ninguém veio aqui para ficar acomodado. Todo mundo tem algo melhor aí para mostrar, para brilhar. A gente tem medo de brilhar, porque já até escrevi, acho que no meu livro, que a lâmpada atrai mariposa, né? Então a gente tem, é isso. Você, quando uma luz brilha, um fósforo brilha num quarto escuro, ele vira centro das atenções. E vai todo mundo olhar, não é? Mas, ao mesmo tempo, você também ajuda a fazer as pessoas enxergarem melhor, né? E eu falo que nós somos como uns fósforos, né? Ou grandes velas, e assim, um vai acendendo o outro, porque
Todos nós temos uma chama divina dentro de nós, mas muitas, eu digo que não tá nem apagada, mas tá abafada. Tá com tanta poeira em cima, então assim, quanto mais vai limpando, aquela chama ressurge, né? Porque se ela apaga, a gente não faz mais parte aqui desse plano. Então, pensa nisso. A sua chama não está apagada. Talvez ela esteja só abafada. Não se sabota e bota ela pra brilhar, tá bom? Então, acho que é isso que eu queria trazer hoje. E se você tá curtindo meus vídeos, deixa um joinha aí, dá uma força, compartilha, se inscreve, toca no sininho para receber os novos vídeos. E até a próxima. Tchau!